Eu gostaria de falar um pouco sobre o que a gente, sobre o porquê da gente ter trazido esse tema, né? Novas tecnologias e dependência digital. Como eu falava agora há pouco aqui com o professor, nós temos sido atropelados, né, por essas novas tecnologias, e em alguma medida a gente fica sem saber como lidar com essa situação, né? A gente acaba vendo isso interferindo na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Então a gente entende que trata-se de uma questão de saúde, uma questão de convivência, de relacionamentos. Então, isso interessa sim ao sindicato, interessa sim às pessoas que estão aqui numa luta, não só por questões salariais, mas por uma busca de uma qualidade de vida melhor pela categoria, né? Então, para isso, a gente resolveu fazer esse novo evento do ciclo de palestras, né, essa nova edição do ciclo de palestras, com esse tema novas tecnologias e dependência digital, desafios profissionais e pessoais, porque eu acho que isso é uma questão que está posta aí para quem está na ativa e para quem já se aposentou, né? É uma coisa que está aqui no nosso dia a dia. Então, eu vou passar a palavra agora a Décio, que vai fazer a abertura dos trabalhos e o convite do nosso palestrante, né, para a gente dar continuidade, então, ao nosso evento. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer a presença dos colegas, das companheiras e companheiros de luta, dos companheiros diretores, dos funcionários, os nossos colaboradores desse sindicato, e dizer que é sempre uma oportunidade boa estarmos juntos aqui. Quer dizer, é o terceiro mês, terceiro encontro, e isso nos dá, assim, uma oportunidade de estar mais próximo dos colegas, mais próximo das necessidades, porque, como a Ana bem colocou, a gente procura, de uma certa maneira, fazer uma leitura conjunta das necessidades. Não só as necessidades profissionais, mas também as necessidades pessoais, que são até mais importantes. Porque quando estamos na nossa maratona, na nossa corrida de trabalho, a gente acaba nos esquecendo de nós mesmos. E esse mundo novo, essas novas tecnologias nos colocou tem encurtado a distância. E eu coloco assim, parece que estamos amarrados. Parece que estamos com a necessidade de estarmos sempre conectados. Mas isso quem vai falar é o Jefferson Cabral Azevedo, doutor e mestre em cognição e linguagem, psicólogo, administrador. Temos uma convivência aí de já 8 anos, fomos colegas no mestrado, fomos colegas no doutorado, somos colegas de pesquisa, temos alguns trabalhos assinados juntos, né, Jefferson? E é sempre bom estar com essa militância da academia. Então, agradeço ao Jefferson, já convidando ele, pedindo que recebam com uma salva de palmas, calorosamente. Jefferson, a casa é sua. Receba o nosso abraço, fique à vontade. E avisar aos companheiros e companheiras que nós teremos aí em torno de 50 a 60 minutos de explanação. Depois nós vamos conversar e nós vamos explorar bem o Jefferson. Bom, gostaria de agradecer o convite feito pelo Sindicato de Justiça do Rio de Janeiro, para que eu pudesse vir aqui falar um pouquinho para vocês sobre a questão das novas tecnologias, da dependência digital e quanto isso interfere nas nossas relações e no nosso dia a dia. Bom, vamos começar a falar um pouquinho primeiro desse mundo digital. Hoje há uma grande diferença nas nossas relações, sejam profissionais, sejam pessoais. O mundo digital ele está presente
ele vai intermediar as nossas vidas e não temos como negar esse ambiente no nosso dia a dia. A utilização da tecnologia digital é uma realidade mundial e vem tomando dimensões cada vez maiores no mundo contemporâneo. É irreversível, por assim dizer, não mais um hábito, e sim uma necessidade. Somos impelidos a utilizar as tecnologias digitais, estamos conectados, absorvendo mais e mais informações, algumas úteis à nossa vida diária, outras não. Como o Décio começou a falar aqui, a questão da importância desse tema no nosso dia a dia, porque ele vai nortear também as nossas relações profissionais. Hoje, dificilmente a gente consegue atuar sem estar conectado. Praticamente todo o desempenho profissional ele está intermediado pelo ambiente digital, pelo ambiente virtual. Nós ficamos um bom tempo nas nossas tarefas diárias conectados. Os nossos sistemas, né, de informação estão conectados, o nosso ambiente acadêmico também ele está conectado e, em muitos casos, até as nossas relações também pessoais, elas também passam por esse aspecto da conexão. E aí nós temos um grande problema, exatamente a questão do excesso de informações, que também pode se tornar um problema. Já que esse ambiente ele está completamente conectado, muitas vezes isso pode trazer alguns problemas, que é o excesso de informação. O que o excesso de informação ele pode acarretar no nosso dia a dia? Dificuldade de processar. E outra, de delimitar se essa informação ela é precisa ou não, se ela tem credibilidade ou não. Se falou muito nesses últimos meses a questão do fake news. Eu não vou falar necessariamente do fake news, porque eu acho que tem algo até que é mais complicado do que o fake news. Hoje em dia, no meio digital, todos nós somos especialistas. E aí você começa a propagar, né? Ou simplesmente dar opiniões que muitas vezes você não tem uma base de argumento necessário para se colocar. Mas todo mundo no ambiente digital se coloca como um profissional de uma determinada área, da área de saúde, da área educacional e de tantas outras áreas, e a gente se coloca de uma forma tão intensa como se nós dominássemos e tivesse argumentos sobre aquele assunto. Isso pode ser extremamente problemático, porque a gente passa a assumir uma posição que muitas vezes podemos influenciar outros indivíduos através das nossas opiniões, e dependendo da sua posição, você é um influenciador. Isso se torna muitas vezes um problema e até um perigo. No entanto, muitas das informações que recebemos não acrescentam algo na nossa vida, mas nos expõem uma imensa quantidade de conteúdos que ultrapassam nossa atual capacidade cognitiva de analisá-los, provocando o que podemos chamar de informatose, excesso de informação. Se nós formos ainda para os aspectos infantis de desenvolvimento, que a gente está desenvolvendo a nossa capacidade de selecionar informações, e se nós não trabalharmos adequadamente o desenvolvimento das crianças em relação ao processo atencional, ou seja, de selecionar, viram um caos de estímulos. E, na verdade, a gente não consegue trabalhar adequadamente essas informações. Eu não estou falando apenas dos adultos aqui, eu estou falando também de uma questão que está além da vida dos adultos, mas também do desenvolvimento desses indivíduos, né, diante desse meio digital. Todos os dias ouvimos amigos e colegas falando de pessoas que tiveram problemas com o uso excessivo de tecnologia digital, casos relativos ao descontrole no uso das redes sociais, digitais, jogos online, sites de sexo virtual, entre outros. Vamos falar do mundo organizacional na era digital. Já que está falando aqui da questão trabalhista, hoje estima-se que no Brasil há uma perda de aproximadamente 2 bilhões de reais por ano por um desempenho inadequado, porque ao invés do sujeito estar acessando as informações necessárias para desempenhar as suas atividades adequadamente, ele está acessando outras informações que não têm relação direta com o ambiente trabalhista. O que eu quero dizer? Imagina que ele está lá batendo papo no WhatsApp com outras questões, por exemplo, que o Flamengo empatou ontem com Santa Fé, e ele está lá discutindo com os amigos dele, do grupo, né? Vamos botar assim, de happy hour, discutindo a questão do futebol, em vez de estar trabalhando necessariamente. Ou está em um site que não necessariamente está relacionado com o trabalho dele. Eu até botei ali um atalho, né, que é o Alt Tab, que muitas vezes, quando alguém do setor se aproxima, ele só Alt Tab e volta para a tela do trabalho. Estou trabalhando.
Saiu, Alt-Tab, volta para o que ele estava fazendo e continua ali, né, naquele ambiente digital, sem estar conectado com as tarefas diárias que ele deveria cumprir no trabalho. Isso gera um comprometimento no desempenho do sujeito e chega-se hoje a uma conclusão de que aproximadamente isso atinge a receita das empresas em torno de 2 bilhões de reais. Não é pouco valor se nós colocarmos isso, né, em cifras, porque na verdade o grande problema do Brasil não é apenas uma questão da qualificação do profissional, mas também da produtividade e da qualidade do serviço desse profissional. Então, na verdade, nós vamos muito além disso e as questões digitais também estão relacionadas diretamente a isso. A outra coisa são as nossas relações virtuais. O número de casais divorciados vem aumentando e muitos relatam nos fóruns do processo de reconciliação que as redes sociais digitais foram o principal motivo para o fim do relacionamento. Muitos, ao chegarem em casa, trocam carinho e afeto pela virtualização das relações, perdendo o contato íntimo. Outros, durante a madrugada, ficam flertando ou praticando sexo virtual com outras parceiras ou parceiros. Para você ter uma ideia, no Brasil, há pouco tempo, aqui no Brasil, na verdade, teve uma repercussão bastante negativa em relação a um site, que ele é um site de infidelidade conjugal. E o brasileiro é o segundo em número de inscritos desse site de infidelidade conjugal. Para que você participe dele, você tem que ser casado. É algo interessante, né? Para você falar, um site que para você participar, você tem que ser casado. Se você pensar nessas condições, né, você vai falar, bom, as pessoas já tinham infidelidade antes do ambiente digital. Isso não é novidade para ninguém. Ok? Mas, o que acontece com o ambiente digital? Você, na verdade, potencializa, porque, na verdade, você não precisa sair de casa. Essas relações, elas podem acontecer porque você está, na verdade, intermediando isso pelo ambiente digital, por estar conectado. O Brasil é o segundo país em número de adeptos desse site de infidelidade conjugal. Só perde para os Estados Unidos. Nós temos aí mais de 2 milhões de pessoas inscritas nesse site. Além do Tinder, né? Vocês já devem ter ouvido falar, que também é um site de relacionamentos para você procurar relacionamentos. Você vai lá, coloca as suas características e aí as pessoas passam a intermediar. E aí você diz o que você faz, os seus gostos e as suas qualidades que você julga ter, e aí as pessoas, né, eles vão entrar em contato ou não com você. E aí a gente vê que isso ganha uma proporcionalidade tão grande na nossa vida que todas as nossas relações, até as íntimas, passam a ser intermediadas exatamente pelo aspecto digital. E isso muitas vezes pode comprometer também, né, a nossa vida pessoal e indiretamente tem a ver também com a nossa vida profissional. Porque quando a sua vida pessoal ela está comprometida, ela vai, vamos dizer assim, refletir na sua vida profissional. E isso muitas vezes traz também prejuízos para o sujeito. Bom, além desse aspecto, né, do ambiente de trabalho, das nossas relações pessoais, nós também temos algo que nós podemos chamar de educação digital. Por que eu estou falando um pouquinho aqui da educação digital? Será que os nossos jovens, e aí principalmente as crianças, eles estão sendo preparados para usar conscientemente o ambiente digital? Muitas vezes não. E isso é um problema. E no final do século XX passou a existir diversos estudos baseados na neurociência para diagnosticar os efeitos das mídias, inclusive do uso abusivo da internet e das redes sociais digitais, sobre o cérebro e a funcionalidade das regiões cerebrais que passam por diferentes experiências de desenvolvimento caracterizado pela neuroplasticidade. Tivemos vários estudos no passado, de Bandura, falando do efeito da televisão sobre o desenvolvimento humano, e hoje também nós temos estudos falando sobre os efeitos, né, da internet, ou seja, do ambiente digital, sobre os aspectos neuropsicológicos. Tem uma neurocientista chamada Shirley Turkley, nos Estados Unidos, que ela, ano passado, lançou um livro falando sobre as influências
do ambiente digital no desenvolvimento de crianças. E aí o grupo de pesquisa dela é de 0 até aproximadamente 3 anos. Hoje, muitas mães, quando compram um carrinho, tem um espaço para o tablet. E aí ele vai lá, bota o tablet e bate o smartphone. Ok, o que isso pode ocorrer no desenvolvimento cognitivo dessa criança? E aí é lógico que nós temos que discutir essas questões. Porque, na verdade, quando você tem excesso de estímulo, a criança está desenvolvendo a capacidade de selecionar. Se você tem excesso de informações, como que ela vai, né, selecionar os estímulos necessários para que ela consiga focar e, posteriormente, ter as respostas adequadas? A questão do desenvolvimento do controle motor grosso e fino. Na verdade, quando você está acessando uma tela, ele é diferente de determinadas atividades manuais necessárias para o desenvolvimento do controle motor. E muitas vezes nós não percebemos o quanto isso pode interferir no desenvolvimento, o que isso pode prejudicar. A outra questão que nós temos que discutir da questão da educação, né? E aí a gente pode perceber claramente, né, o olhar cabisbaixo, os dedos frenéticos são marcas da inserção dos smartphones, do tablet e dos notebooks na nossa realidade cultural. E aí a gente tem duas questões aqui, os nativos e os imigrantes digitais. Quem são os nativos digitais? São aqueles indivíduos que nascem da década de 90 para cá, que eles nasceram já imersos nesse ambiente digital. Os imigrantes é quem nasceram antes da década de 90, e a grande maioria aqui dessa sala é imigrante digital, como eu também. E aí, muitas vezes, nós temos uma dificuldade de compreender como esse sujeito se estrutura imerso no ambiente digital. Porque o nosso referencial de estruturação é antes do ambiente digital. Mas como educar esse sujeito nativo digital? Como propor que ele use adequadamente, com bom senso, esse meio, para que ele possa, sim, colher aquilo que há de positivo nesse ambiente? Nós não podemos negar que, na verdade, a internet foi um avanço científico que modificou todos os nossos parâmetros de realidade e que trouxe, vamos botar assim, contribuições significativas, e isso é extremamente importante. Tem um outro teórico chamado Alvin Toffler, ele tem um livro chamado Power Shift, que um dos capítulos ele vai falar do Deus de jaleco. Ele está falando exatamente do médico, que ali ele estava na figura do suposto saber, o sujeito que tinha o conhecimento para estabelecer a sua recuperação, a sua cura. Hoje, essas relações elas são alteradas. Quando você chega ao médico, você já procurou o Dr. Google, colocou todas as informações no Dr. Google e já chega no médico com as informações necessárias, inclusive do que você tem que tomar. Não é? Então, na verdade, você muda essa relação. Agora, o médico não detenha mais o saber daquela prática. Esse saber é dividido. Quando você procura canais adequados, ou seja, sites que têm credibilidade, tudo bem. O pior é que a gente procura, muitas vezes, determinados canais que não têm credibilidade. E essa informação vai chegar distorcida e vai até comprometer o tratamento. E aí, agora, o médico ele tem que te convencer que ele detém o saber e que a prática dele, né, é baseada, sim, em um conhecimento científico necessário para contribuir para a sua recuperação. Então, muda essa relação. Não é uma relação mais que o paciente é passivo. Agora tem uma relação ativa entre a área de saúde e o paciente. E isso também nas relações de educação. O professor também não está mais no pedestal aquele que detém o conhecimento. Esse aluno também está acessando lá o Dr. Google e ele também vai chegar lá as informações necessárias e você também tem que dominar essas ferramentas adequadas para o processo educacional. Então, na verdade, a gente muda toda a relação de poder existente com as tecnologias digitais, inclusive também no nosso ambiente trabalhista. E aí nós temos uma questão. A tecnologia digital não deve ser vista como ameaça, no entanto, como novas possibilidades de estabelecer processo de ensino-aprendizagem. Temos que criar uma didática necessária para incluir adequadamente os processos digitais na educação. E eu não estou falando apenas de uma educação acadêmica e escolar, uma educação também baseada nos critérios morais e éticos que a família deveria assumir para a estruturação de qualquer indivíduo. E aí eu pergunto, bom,
Que sites essa criança está acessando? Será que esses sites que essa criança está acessando é adequado para a idade dela? Que aplicativos estão sendo instalados no tablet, no smartphone desses pais para que a criança acesse e que esteja adequado com a idade de desenvolvimento dela? Temos vários jogos, temos vários sites que são destinados para aquele público e pode contribuir para o desenvolvimento daquela criança. Mas será que os pais estão preocupados com o que as crianças acessam? Isso é uma questão que a gente deve repensar. Isso sim é criar e educar digitalmente o indivíduo. O indivíduo que ele possa ter bom senso e critérios de escolhas para saber o que acessar, quando acessar no ambiente digital. Os pais educam os filhos para utilizar as tecnologias digitais de forma consciente? Muitas vezes não, porque esse pai, ele é imigrante digital. E aí ele quer ensinar uma outra geração que é nativo digital. E aí a gente tem um grande problema. Muitas vezes, hoje em dia, uma maneira de controlar a criança, simplesmente dar o smartphone para ela, ela fica quieta. Pronto, consegui o que eu queria. É a babá eletrônica. Antes era a televisão, agora é o smartphone. Você só trocou de um aparelho maior para um aparelho menor, mas continua fazendo a mesma coisa, não que não se fazia antigamente. Muitas vezes a criança chegava em casa e o pai, não, agora eu não posso falar com você porque eu estou assistindo o Jornal Nacional, ou estou assistindo o futebol. Se chegava em casa, agora eu não posso falar com você porque eu estou assistindo a novela. A gente só trocou de tecnologia. Hoje é o smartphone, hoje é o tablet, hoje é o notebook. Então, na verdade, a gente só troca, né, de meios para podermos estar acessando, vamos botar assim, um conteúdo de entretenimento para manter aquela criança, entre aspas, calma. O que é calmo? E aí a gente tem que pensar. Criança tem que ser criança. Ela só existe um momento para passar pela infância dela. E muitas vezes os pais não estão focados em tentar contribuir para o desenvolvimento educacional desse indivíduo para que ele possa ter, aí sim, uma educação digital para saber o que pode ou o que não pode e o tempo de uso desse, né, vamos dizer assim, desse aparelho e dessa conexão. Isso tem que ser determinado pelos pais. Hoje tem maneira de você filtrar o que a criança pode ou não pode acessar. Infelizmente, muitos pais acabam não fazendo isso. Simplesmente ou porque não têm conhecimento ou porque não estão investindo adequadamente na educação desse ser. Bom, para isso, uma das questões importantes para os pais desenvolverem seus filhos é o que eu chamo de detector de lixo. Navegar é preciso, essa expressão nunca foi tão atual, pois no grande oceano de informações que é a internet, saber se direcionar nas mais diversos espaços virtuais é necessário. Como eu falei, tem coisas incríveis na internet e coisas não tão incríveis. O que é bom e o que não é nesse ambiente digital? E isso tem que ser desenvolvido para que a criança possa perceber se aquilo é lixo, ou seja, se é uma informação inútil, ou uma informação deturpada, ou seja, sem credibilidade ou não. Será que estamos desenvolvendo essas crianças com a capacidade de perceber qual informação é útil, qual informação é inútil? Muitas vezes não. Isso é um problema sério e que pode comprometer muitas vezes o desenvolvimento adequado. O leitor da pós-modernidade deve desenvolver um detector de lixo para não se desviar de sua real necessidade, pois pode se distrair e perder muito tempo com informações oriundas de páginas que não desejava abrir. Outro fator importante é o grau de veracidade que os textos e postagens já adquirem por apenas estarem expostos no meio digital, sem se verificar sua confiabilidade e sem um diagnóstico crítico da leitura e constatação de credibilidade. Então, além dessa questão de confiabilidade e credibilidade, também às vezes o sujeito perde muito tempo tentando pesquisar uma coisa porque ele não sabe usar a ferramenta de busca. E isso também tem que ser ensinado. Bom, vamos para algo que começa a piorar um pouquinho mais, que é a questão da dependência digital. Isso foi desenvolvido principalmente a partir do meu mestrado e do meu doutorado,
eu tenho que falar um pouquinho da motivação que eu tive para escrevê-lo. Eu sou psicólogo clínico, além de professor do curso de psicologia, principalmente na área de desenvolvimento humano e psicopatologia. E aí, os pacientes que chegavam no meu consultório, eu tinha uma grande dúvida. Será que as teorias psicológicas davam conta desse sujeito nativo digital? Porque a maioria dessas teorias, elas foram escritas da década de 50 para trás. É lógico que esses autores não iam dar conta, né, de uma alteração no ambiente social, porque não era a realidade histórica deles, quando eles desenvolveram a sua teoria. E quando esse sujeito chegava no consultório, eu percebia, na verdade, que tinha algumas alterações na estruturação desse indivíduo, como ele estruturava o psiquismo e como estruturava a sua cognição. O pior é que eu não tinha teoria para isso. E aí eu tive que desenvolver teoria. E aí no meu mestrado eu fui escrever sobre estruturação psíquica. Como um indivíduo nativo digital estrutura seu psiquismo. Será que é da mesma forma que nós, imigrantes digitais? Eu tinha as minhas dúvidas, eu fui pesquisar e eu desenvolvi uma teoria falando sobre estruturação psíquica de indivíduos imersos no ambiente digital. E aí eu, no final do meu mestrado, me deparei com uma outra realidade. Será que esse sujeito nativo digital, ele tem mais propensão a desenvolver dependência ou não? E aí eu tinha um outro problema, não tinha um teste para detectar dependência digital. Eu falei, bom, outro entrave epistemológico, propriamente dito, porque para falar sobre dependência eu tenho que ter um instrumento para detectar dependência, e eu não tinha esse instrumento, então fui criar esse instrumento. A outra questão é que eu também não tinha um diagnóstico muito bem fechado para falar sobre dependência. Tinha vários autores que falavam de diversas questões. O que hoje se trabalha em alguns autores é nomofobia, medo de ficar sem celular. Nomobile, do inglês, medo de ficar sem celular. Algo que eu discordo. Você não tem medo de ficar sem celular. Você tem medo de ficar sem conexão. O celular é apenas um meio, não um fim. Se eu fosse falar de dependência de álcool, ninguém fica dependente da garrafa. Você fica dependente daquilo que a garrafa lhe fornece, que é o líquido. Eu nunca vi ninguém chegar em casa e falar assim, poxa, tem um mês que eu não uso o Word, estou doido para usar o Word. Uma coisa incrível. Eu nunca vi ninguém ficar com fissura, que é uma característica de dependência, ou seja, síndrome de abstinência, por fazer tabela de Excel. Tem 15 dias que eu não faço tabela de Excel, estou com uma fissura danada. Nunca vi ninguém chegar em casa e começar a fazer tabela de Excel. Na verdade, o que você, fica dependente é a dependência de conectividade. O Google agora lançou uma lente, ela já existe, que você coloca no cristalino, com uma operação de catarata, e que a partir dessa lente você acessa a internet. O celular vai desaparecer. Para algumas pessoas, para você não, né? Enfim. E você recarrega essa lente com o movimento dos olhos. Então você movimenta os olhos e, pelo que a Google falou, ela tem uma bateria de aproximadamente 10 anos que você não precisa trocar. Olha só coisa interessante. Agora você vai poder acessar a internet sem aparelho, propriamente dito. Agora, qual o impacto disso no cognitivo humano, no comportamento humano, na estruturação psíquica desse indivíduo? Eu estou doido que alguém que eu conheço implante para eu poder estudar. Afinal, eu sou um cientista. Não é? E eu pesquiso como novas tecnologias, talvez, se alguém que eu conheça implantar essa lente, dá para fazer até um livro sobre isso, né? Mas, enfim, observe atentamente o seu local de trabalho, de estudo, ponto de ônibus e até um restaurante. E verá diversas pessoas de cabeça baixa movimentando os dedos. Em qualquer local em que você vá, certamente existirá pessoas olhando a tela de um smartphone. Esta cena emblemática virou rotina de nossos tempos e vem aumentando significativamente nas últimas décadas. Entretanto, em muitos casos, este olhar quase inocente para uma tela pode significar muito se observarmos seus efeitos sobre o comportamento e seus resultados. Conheço famílias que a mãe avisa, a filha, no caso, que o almoço está pronto pelo WhatsApp. Filha, o almoço está pronto. Aí vai lá e manda o WhatsApp. E aí a filha está a 5 metros dela. É só sair da cozinha e ir para o quarto da filha. Filha, o almoço está pronto. Não, manda um WhatsApp. E aí as nossas relações passam a ser intermediadas
pela conectividade. E aí a gente perde a capacidade de comunicação face a face, e aqui a gente verá que é um dos processos do diagnóstico que eu desenvolvi. A dependência pelo uso, ela está caracterizada como a inabilidade que o sujeito possui para reprimir e controlar impulsos, provocando desconforto e sentimento de culpa. Os dependentes da internet e redes sociais digitais usam como ferramenta para possibilitar e facilitar a comunicação, gerando sentimento de prazer e satisfação, o que pode acarretar um fator eliciador para a dependência. Na verdade, quando eu comecei a estudar a questão da dependência, eu tive que ir para a neuropsicologia para poder compreender como se dá o processo de dependência, que na verdade as áreas cerebrais funcionais para a dependência é a mesma de todas as outras dependências. Então não importa se você é dependente de internet, ou dependência de cocaína, dependência de álcool e assim sucessivamente. A área cerebral e o processo são os mesmos. Eu não vou entrar tanto nessa questão da neurociência para falar sobre a dependência, propriamente dito, das áreas cerebrais envolvidas, porque senão a gente praticamente vira uma aula de neuropsicologia que não é a nossa intenção. Mas, fique aí essas questões que as áreas cerebrais são as mesmas. Isso traz uma certa comprometimento significativo para o nosso desenvolvimento. E aí, como é que eu fui desenvolver o diagnóstico para a dependência digital? O transtorno de dependência digital apresenta duas características distintas: inabilidade social e ansiedade. A inabilidade social relaciona as dificuldades quanto à comunicação face a face, seja por prejuízos inerentes à verbalização ou diminuição da capacidade de reconhecimento das emoções presentes na linguagem não verbal, levando a uma menor habilidade de interação e menor estabelecimento de vínculo nas relações presenciais. O sujeito ele começa a ficar muito tempo na internet e começa a perder a capacidade de se relacionar face a face. E aí começa a ter uma inabilidade social. Só que eu falei, será que isso é uma questão de aprendizagem ou algo maior? Tinha alguns estudos em alguns países relacionando uma área cerebral chamada cíngulo, que é responsável pela questão do reconhecimento de emoções, e que fala que outros dependentes, principalmente de cocaína e de álcool, também têm uma diminuição da capacidade de reconhecer emoções. E as emoções são importantes para a nossa, vamos botar assim, capacidade de comunicação. E aí eu estou falando de comunicação não verbal. Quando você está se relacionando com o outro, as suas expressões faciais e corporais também fazem parte do processo de comunicação. Não é apenas a fala, não é apenas a escrita. A comunicação é muito maior do que apenas a fala e a escrita. Tem a questão da sua entonação de voz, tem a questão também corporalmente, como você está transmitindo essa imagem, essa mensagem, desculpa. Então, na verdade, você tem várias questões envolvidas no processo de comunicação. E eu falei, se outros dependentes também possuem essa diminuição da capacidade de reconhecer emoções, provavelmente o dependente de internet também. E aí eu fui e criei um teste baseado em expressões faciais. E eu vi que quanto mais dependente, menor era a capacidade de reconhecer emoções. E isso dificulta o sujeito a interagir com o outro. A ansiedade, e aí é um outro fator também da dependência, é marcada por uma preocupação constante e excessiva em que o sujeito considera que suas relações serão prejudicadas, caso não esteja conectado, levando a uma apreensão ou medo constante, podendo desenvolver alterações fisiológicas como agitações motoras, irritabilidade, tensão muscular, sudorese, fadiga, insônia, entre outras. A questão é, para onde caminha a humanidade? Se a gente não desenvolver o uso consciente das tecnologias digitais. O problema não é a tecnologia digital em si, mas o modo como nós a usamos. Se a usamos ou não de forma adequada e consciente, com bom senso. Forma adequada e consciente é uma coisa que se desenvolve, se aprende. E será que tanto a família quanto o ambiente acadêmico, e no caso a escola, estão contribuindo para essa aprendizagem digital ou não? E isso é uma questão que mais cedo ou mais tarde essa sociedade vai ter que responder. Bom, o meu público-alvo era universitários na cidade de Macaé. Eu moro em Macaé, apesar de ser friburguense. Moro lá em Macaé há 13 anos e eu queria ter um público que eu garantisse que tivesse acesso ao ambiente digital. E aí eu fui aplicar entre universitários da cidade, porque eu sabia que eles usavam o ambiente digital.
E aí eu peguei um questionário que já existia, da doutora Kimberly Young, é uma norte-americana, que ela também pesquisa a questão da internet. Ela desenvolveu um questionário, não um teste. Ok, apliquei esse questionário para eu saber o número de pessoas que, segundo o questionário dela, teriam, né, um grau de dependência. E a gente percebe ali, pelo gráfico, 79% é considerado normal, nós temos 9% leve, 5% moderado e 7% grave. Ok? E aí a gente pode perceber o nível de dependentes, né, entre aproximadamente 7.500 universitários, que era o meu público, mas eu apliquei diretamente em indivíduos do curso de administração. Eu não fui para o curso de psicologia para não ter variáveis que poderia comprometer, exatamente para a questão dele estar trabalhando com testes e com outras questões que poderiam interferir. Então, eu peguei 430 alunos do curso de administração e apliquei, porque eu queria garantir que eles tinham acesso, né, à internet. Depois, eu peguei o teste que eu desenvolvi de expressões faciais. Eu não desenvolvi as faces, eu já usei fotos que já tinham sido utilizadas em outros testes, porque para que assim tivesse credibilidade, né, dessas fotos, eu só peguei as fotos, selecionei essas fotos de testes que já existiam sobre expressões faciais, e a partir deles eu criei um outro teste. E aí, porque eu ia ter garantia da validade desse instrumento. E aí começamos a perceber o seguinte, que os sujeitos que eram considerados normal no questionário teve um acerto de 76% das emoções apresentadas, das fotos. A leve teve 63%, 51% de moderados, e as pessoas que têm dependência grave só tiveram 43% de acerto. Ou seja, quanto maior a dependência, menor o grau de acerto de reconhecimento de emoções. E isso fica evidente. E o que isso muda? Muda na questão terapêutica e muda também nas questões relacionais. Porque esse sujeito tem mais dificuldade de se relacionar face a face, ele fica mais tempo imerso no ambiente digital. Já que eu tenho dificuldade de me relacionar face a face com as pessoas, eu vou comunicar com elas através do ambiente digital. Aumenta o seu tempo de uso. E quanto mais você aumenta o tempo de uso, mais dependente você fica. E aí vira um ciclo vicioso. E aí, na verdade, muda o processo terapêutico, porque você sabendo disso, você vai tratar isso na clínica, desenvolvendo habilidades e competências sociais para que o sujeito possa falar face a face. Porque até então isso não era visto no tratamento. Isso não era um pré-requisito para o tratamento de dependência digital. E como não tinha ninguém falando sobre tratamento e diagnóstico propriamente dito dessa maneira que eu abordei, isso não era visto no tratamento. E aí eu fui desenvolver um protocolo de atendimento para dependentes digitais, específico, porque usavam outras técnicas de outras patologias, principalmente fobia e toque e transtorno de ansiedade, mas não um tratamento específico para dependentes digitais. E aí eu fui e desenvolvi esse tratamento. Fatores que favorecem: pessoas solitárias, pessoas com personalidades mais frágeis, né? Pessoas fragilizadas, pessoas também com um grau de patologia, fobia social, borderline e outras patologias que também podem interferir no desenvolvimento da dependência, também são fatores que devem ser levados em consideração. Outra questão é o comportamento do indivíduo. Prioriza o uso da internet, preocupado quando desconectado, interrupção gera ansiedade e depressão, vida comprometida em todas as áreas, uso crescente, descontrole do tempo, mente com frequência. Quanto tempo você está conectado? Uma horinha só. O sujeito está 5 horas conectado, mas aí quando perguntado ele fala que acabou de ligar. Parece brincadeira, mas não. O número de pessoas atropeladas por uso de celular vem crescendo, está ali. Quantas pessoas estão atravessando uma rua sem simplesmente se preocupar com o nível de atenção? Eu não estava falando anteriormente lá no início de seletividade, de ter foco? Quantas pessoas acabam cometendo infrações no trânsito, ou mesmo até acidentes, podendo levar à morte de outras pessoas, porque exatamente está mandando mensagem ou simplesmente está falando no celular? Já tem países que estão desenvolvendo, aí no caso dos Estados Unidos, aplicativos
que ele consegue detectar se o outro celular estava conectado e se o motorista estava usando quando ocorreu o acidente, porque aí a punição vai ser maior. É a mesma coisa se ele estivesse dirigindo alcoolizado. Então, já tem países desenvolvendo tecnologia para ver se o sujeito, na hora do acidente, estava conectado ou não. Olha só como ele começa a mexer até na legislação. E aí, ele mexe exatamente com as questões, né, dos processos funcionais cerebrais das emoções no processo de dependência. E eu, como eu falei, as emoções têm uma área do cérebro chamada sistema límbico, que é considerada a área mais primitiva do cérebro, que ela é responsável pelas emoções básicas. E essas emoções básicas, de acordo com os estudiosos, elas são inatas. E aí nós temos dois tipos de emoções, as primárias e as secundárias. Eu fui trabalhar com as primárias, principalmente alguns sentimentos básicos: raiva, medo, surpresa, nojo ou aversão, alegria, tristeza. E quais são as emoções secundárias? Eu vou dar um critério básico aqui para vocês entenderem a diferença entre a emoção básica e a secundária. Você ficou com raiva do seu chefe, doido para falar algumas coisas com ele, mas o bom senso adverte que você não fale, né? Pelo menos não naquele momento, do jeito que você quer. O que você faz? Freia o seu impulso. Mas antes disso, né, o que nós chamamos de microexpressões, você manifesta a sua raiva, mas você vai modular. Isso é emoção secundária. Eu não posso demonstrar que eu estou com raiva. Aí você modula, engole um sapo e fala outra coisa. Essa é a secundária, que é a questão social, tem a ver com a aprendizagem. E nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Alguns estudos com japoneses trabalharam muito essas questões. Os japoneses, ele tem vergonha de demonstrar as emoções em público. E aí a Universidade de Tóquio pegou alguns japoneses, botaram uma câmera na televisão deles, e quando eles estão no celular, eles demonstram as emoções, porque ele está no privado. Ele foi o quê? Modulado. É a secundária. Só para a gente entender um pouco mais, nojo, ele tem uma função adaptativa? Sim. Imagine há 15 mil anos atrás, quando nós não tínhamos medicina, se você comesse um alimento estragado, poderia levar à sua morte. Então, aquele indivíduo comeu aquele alimento daquela tribo, os outros vão chegar, ele vai estar vendo ele com cara de nojo, e aí vai evitar o consumo de alimentos. Aqueles que perceberam a cara de nojo e não se alimentaram, né, daquele alimento em decomposição, vão sobreviver, e aí seleciona a espécie. Então, isso tem um processo adaptativo. E aí usei essas emoções que são consideradas inatas: raiva, nojo, medo, alegria, tristeza e surpresa. E aí, fazendo pesquisas, eu cheguei que várias patologias, não apenas de dependência, mas algumas patologias psiquiátricas, né, a ver com ansiedade, depressão, esquizofrenia e outras patologias, também desenvolvem um grau de uma patologia chamada alexithymia, que é a diminuição da capacidade de reconhecer emoções. E que o dependente digital diminui a sua capacidade de reconhecer emoções porque ele desenvolve um grau de alexithymia, o que dificulta reconhecer as emoções. Ou seja, se ele diminui a capacidade de reconhecer emoções, ele diminui a capacidade de entender a linguagem não verbal e passa mais tempo usando o ambiente digital. Esse é o teste de expressão facial que eu desenvolvi, passei fotos e que o indivíduo tinha que marcar uma dessas emoções. Então eu dava 10 segundos, apresentava 10 segundos, eu passava para outra foto, ele tinha que marcar. Vamos lá. Qual emoção é essa? Oi? Surpresa. Né? Que pode ser espanto. Ok? Bastante básico. Sim, eu vou ter, né? Vamos dizer, super dependente. Super dependente, não reconheceu uma. Básico, né? Tranquilo. E aí são 20 fotos. E eu repito emoções. E o que acontece é que aquele sujeito que é mais dependente tem dificuldade de reconhecer emoções. Isso não é interessante? Eu acho interessante isso. E aí passa a modificar a visão sobre dependência. E aí eu criei esse diagnóstico. Porque não tinha um diagnóstico para dependência. E eu falei, pera lá,
Como é que eu vou tratar sem um diagnóstico? Então, vamos fazer um diagnóstico. Tem que ser nos 4 a 6 meses, porque todo o processo diagnóstico, de acordo com o DSM e o CID, que são compêndios internacionais sobre transtornos mentais, você tem que ter um tempo para que você possa diagnosticar e falar que aquilo é patológico. E aí, a primeira coisa que eu falei, para se levar em consideração o uso excessivo, considerando os aspectos trabalhistas e educacionais, porque anteriormente a maioria da literatura falava que para dizer que o sujeito é dependente de internet, ele tem que passar, vamos botar assim, de 40 a 44 horas semanais conectados. Eu falei, pô, mas pera lá, de acordo com a CLT, você tem que ter 44 horas de trabalho semanais. Se o sujeito trabalha com informática, então todo sujeito que trabalha com informática é dependente. Discordo disso. Se o sujeito trabalha com EAD e é professor, então também vai ser dependente. Nós temos que usar outro critério, considerando os aspectos trabalhistas e educacionais. Porque se você não levar isso em consideração, você vai ter um número de pessoas dependentes enorme. Porque o nosso ambiente trabalhista e educacional hoje, a base dele é o ambiente digital. E nós temos que levar isso em consideração. O segundo aspecto, comprometimento das atividades funcionais, tais como alimentação, sono, higiene pessoal, entre outras. As pessoas deixam de se alimentar adequadamente para comer um lanche rápido para estar conectado. Um tempo atrás, mais ou menos tem 1 ano, um adolescente, 17 anos, ficou 72 horas conectado. E a mãe lá falando, ele só ia na cozinha, pegava qualquer coisa, levava para frente do computador e ficava. Ele era viciado em jogos online. E tem crescido muito. E aí, a mãe, insistentemente falando com ele, ele desconsiderava o que a mãe falava, a mãe se apurrinhou, foi lá e desligou o disjuntor. O que aconteceu? Ele surtou, quebrou o quarto todo e bateu na mãe. Sono. Tinha uma aluna chegando atrasado, o desempenho estava ruim. Eu falei, mas por que você está sempre chegando atrasada, ruim? É porque eu fico muito tempo acordada à noite. Eu falei, por que você trabalha? Não trabalho não. É porque eu fico até de madrugada conectada. Aí quando eu chego no dia seguinte, eu não tenho disposição para estudar. E aí começa a afetar. O sono é um dos fatores importantes. Higiene, começa a não tomar banho, não fazer as higienes adequadas, e compromete as suas relações pessoais, porque elas vão ser intermediadas apenas pelo ambiente digital, entre outros. Perda da capacidade de comunicação face a face. Não foi um dos critérios que eu descobri? Esquivo das atividades diárias, trabalho das atividades acadêmicas e vínculos sociais. Como eu falei, o sujeito, no ambiente de trabalho, ele vai estar conectado em outras atividades que não estão relacionadas com a função dele, ou acadêmicas. Em vez de estar estudando, ele está lá acessando outras questões. E o que as pessoas fazem? Abrem várias telas. Abre 1, 2, 3, fica várias telas, aí ele entra em uma, sai, entra em outra, e isso muda também o processo de leitura, porque a leitura, ela deixa de ser vertical e passa a ser horizontal. Você lê muito, mas não se aprofunda em nada. Esse é um outro fator também importante. Apreensão e irritabilidade quando desconectado. Quando o cara fica desconectado, ele começa a ficar irritado. Isso incomoda. Aparecimento de sintomas fisiológicos, tais como agitações motoras, sudorese, fadiga, tensão muscular, muito comum na ansiedade. Eu não falei que são 2 critérios, inabilidade social e ansiedade? 7. Incapacidade de controlar impulsos de conectividade quando presentes estímulos que remetem às tecnologias digitais. O som da mensagem. Chegou o som da mensagem do WhatsApp, a coceirinha começa a crescer, e se você não pegar e verificar, você fica tenso enquanto isso. Isso, aquele barulhinho, aquele som estimula o sujeito a ter que verificar se chegou ou não a mensagem tão esperada. Perda da percepção de tempo quando conectado. Quanto tempo você está conectado? 1 horinha só. O cara está o dia inteiro conectado. E às vezes isso não é que ele quer mentir, é porque ele perde a percepção do tempo. Porque o tempo, apesar de ser cronologicamente o mesmo para todo mundo, 24 horas são 24 horas para todos, 1 hora são 60 minutos para todos, mas quando estamos
1 hora nos divertindo, parece que passa rápido. Imagina você 1 hora com dor de dente ou enxaqueca. Demora a passar pra caramba, né? Mas são os mesmos 60 minutos. Mas quando nós estamos sentindo prazer, altera a subjetividade em relação ao tempo. Bom, espero que eu possa ter contribuído um pouco aqui com vocês, falado um pouquinho sobre a questão das novas tecnologias e da dependência digital. Vou deixar aberto para que vocês possam perguntar. Eu também tenho aqui minha página na internet, www.profjefferson.com.br. Lá eu também tenho vários outros artigos falando também sobre vários processos ligados às tecnologias digitais. E eu fico aí à disposição de vocês para perguntas. Ok? Quem gostaria de Jefferson, a gente gostaria de agradecer, e a mesa vai encaminhar algumas provocações, até para ajudar aí ao nosso público, os nossos colegas, a também dar, eu vou botar lenha na fogueira como de costume. Vamos botar lenha na fogueira. Pois então, nós vivemos hoje uma realidade dentro do Tribunal de Justiça. Estamos aí, o processo eletrônico já é uma realidade. Nós temos um número considerável de colegas trabalhando virtualmente, ou seja, fisicamente eles estão numa comarca, mas lotados no ambiente virtual em outra. Também temos a questão do home office. E a gente tem percebido um certo distanciamento das relações. Como trabalhar, são duas perguntas. Como trabalhar esse distanciamento das relações? Já que todo mundo trabalha de frente para um monitor. 2 monitores. É porque eu entro nos cartórios tão rápido que eu não vejo. Então, essa é uma questão. E a outra é de que maneira essa inserção no mundo digital, no trabalho, pode causar essa dependência digital. Vamos lá. Vamos devagar. Existem pesquisas sobre indivíduos que pilotam drones, ok? E eles vão fazer ataques aéreos, em que você não tem a implicação humana naquela atividade. Eles vão lá, atacam, matam milhares de pessoas com um drone e voltam, e não tem a questão da percepção da morte em si, que parece um videogame. E aí hoje tem vários estudos relatando essa questão. Como é que é a questão moral dos indivíduos quando eles estão pilotando um drone? Porque quando você está em um avião e você bombardeia uma cidade, você viu que você matou pessoas. Emocionalmente você está envolvido naquele processo. Vamos voltar aí para a questão do home office, da questão dos tribunais virtuais. Algumas empresas, elas fazem que 3 dias você fica em casa, 2 você tem que estar junto com seus colegas para fazer essas trocas. Então, na verdade, apesar de você ter o seu trabalho no ambiente virtual, você vai também ter tempo de socialização e de troca. Porque essas trocas são importantes em um aspecto. Porque quando você fala de justiça, a gente não fala apenas de uma lei sem os aspectos emocionais envolvidos. E quando você se distancia, você vira um piloto de drone, né? Você pode até estar dentro do aspecto ético-jurídico, mas o aspecto humano ele foi descartado nessa relação. Então, na verdade, os tribunais têm que repensar o uso da tecnologia, de como ele vai utilizar adequadamente sem perder essa questão da percepção do humano. Algumas empresas, eles fazem 3 dias de trabalho e os outros 2 tem que ser feito na organização, em que eles vão conversar, vão trocar informações, vão trocar ideias, eles vão ter essa questão da interação humana, e isso é importante, porque senão vira um distanciamento tão grande do ser humano que isso complica. Agora, isso passa pelo quê? Treinamento, conhecimento. Será que os tribunais estão treinando adequadamente os indivíduos para usar isso de forma adequada? Como está sendo a aplicação desses processos? Isso foi discutido antes
de ser implantado. Então, Jefferson, só um agravante. Soma-se isso a uma exigência de produtividade cada vez mais crescente. e aí vamos lá, o sujeito está o dia inteiro utilizando. Ele recebe informações o tempo todo. Lá em Macaé, eu vejo isso muito, que eu moro perto da praia, várias empresas offshore, você recebe o que eu chamo de kit escravidão. O que é o kit escravidão? Um smartphone e um notebook. E aí o sujeito fala, olha, a empresa gosta de mim. Né? E aí você trabalha sem receber hora extra. Porque você começa a receber informações o tempo todo e tentar contar aquelas informações fora do seu horário de trabalho. Por isso que eu chamo de kit escravidão. E aí acontece isso também nos tribunais. Você coloca o sujeito imerso no ambiente digital e como é o aspecto psicológico desse sujeito? Para que ele lide com esse ambiente digital. E qual é o limite dessa utilização? Então, na verdade, você pode criar aí uma patologia trabalhista. Porque, na verdade, se você fala que é dependência digital, eu estou falando de uma questão de uso geral. Mas quando eu falo que o sujeito vai desenvolver aquela patologia devido à função que ele exerce, deixa de ser uma questão social e passa a ser uma questão trabalhista. E aí muda, né? E aí, Jefferson, se você me permite, eu acho que isso corrobora o que a gente falou aqui no começo, né, da necessidade da gente trazer esse tipo de discussão aqui para o sindicato, porque, no meu ponto de vista, isso perpassa por uma intervenção do sindicato enquanto representante da categoria, né, com propostas de políticas para o tribunal, no sentido de modular esse uso desse instrumento. Não né? apenas modular, como preparar esse indivíduo para o uso adequado. Não está falando ali de aprendizagem digital? Como lidar com esse ambiente digital? Isso também tem que fazer parte do treinamento desse sujeito. Se ele não for treinado adequadamente e nem tiver uma discussão sobre os impactos desse ambiente digital sobre a vida desse indivíduo, eu estou negligenciando vários fatores que deveriam ser levados em consideração. E aí você pode trazer problemas sérios, e aí depois, né, vamos botar assim, no Brasil, as pessoas só tomam ações depois que a porta é arrombada. Vamos melhorar a estrada, botar um sinal depois que vários atropelamentos ocorreram, aí a gente vai botar o sinal. Né? O Brasil, ele sempre, vamos botar assim, a gente implanta uma coisa, mas a percepção e a consciência e o debate antes da implantação é igual um fusquinha. Ele anda sempre devagar e demora sempre a chegar a uma solução. Mas a implantação é rápida. Vamos fazer isso. Fez. Aí depois vamos ver as consequências. A gente tem que repensar essas questões antes de sairmos tomando determinadas ações, como, quando e quais os impactos que podem trazer. Eu acho que isso tem que ser questionado. Como eu falei, a internet tem várias questões positivas, mas não adianta informatizar o caos. Eu também, além de psicólogo, também sou administrador. E muitas pessoas chegavam, antes do século terminar, no século XX, as pessoas falavam, quando chegar a era da informação, as pessoas trabalharão menos. Essa era a visão no final do século XX. Século XXI, as pessoas irão trabalhar menos. Engraçado, está trabalhando mais. Bem mais, porque quando você chegava em casa, tem menos pessoas trabalhando mais. Você tem menos pessoas, você está trabalhando mais e você está recebendo informações o tempo todo que dá conta das informações. Leva o chefe para casa. Eu recebi um WhatsApp de uma aluna minha 4 horas da manhã. Lógico que eu não vi 4 horas da manhã. Fui ver o WhatsApp lá pelas 9, 10 horas. E aí que eu fui responder. Professor, por que você não respondeu na hora que eu te enviei? Porque nessa hora tem uma coisa chamada sono. Sono, não é? Percepção, né? E aí eu vou ficar trabalhando 4 horas da manhã para atender a satisfação que ela é uma dependente digital que fica conectada até 4 horas da manhã? Não, eu tenho mais coisas sérias para fazer às 4 horas da manhã, dormir. Tá. Eu gostaria de te agradecer, Jefferson. Assim, você trouxe e deu início a um debate na nossa categoria
assim, foi o pontapé inicial de algo que a gente vai ter que discutir muito, porque é uma realidade que está se fazendo cada vez mais presente. Mas, assim, eu acho muito bom o fato da gente não ter perdido... eu estou feliz de fazer parte dessa categoria e dessa classe de imigrante, porque ainda não perdi essa capacidade de detectar emoções, né? Eu gostaria de agradecer o convite de vocês por terem a oportunidade de falar sobre o meu trabalho, sobre o meu livro, que quem quiser adquirir está ali também. Eu vou estar falando de várias outras coisas que eu não falei aqui de uma forma muito mais aprofundada. E aí, quem quiser adquirir o livro, né, é só se aproximar ali, eu estarei ali à disposição de vocês. Eu gostaria de agradecer e, né, até um próximo dia para que a gente possa aí, se precisarem de mim, estar discutindo mais questões a respeito das novas tecnologias. Estou à disposição também. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Jefferson.